Nas Escrituras Sagradas tem uma chamada de Jesus que é sobre quem cuida e quem não cuida das ovelhas. Jesus está falando da comunidade de Israel que esperava ser cuidada por um grupo de líderes que eram chamados de fariseus. No entanto, esses líderes, ao invés de cuidarem da comunidade, passaram a explorá-la. Jesus, então, se comparou a esses líderes e disse que ele era diferente, que ele era aquele que cuidava da comunidade a ponto de dar a vida pela comunidade, mas que esses líderes não passavam de ladrões, que vinham apenas para roubar, matar e destruir. Olha que angústia, quando aquele que deveria ser o cuidador é, de fato, o destruidor. O que fazer quando o líder passa a ser não mais cuidador, mas o destruidor da comunidade? Nós vamos conversar sobre isso daqui para frente. Muito bem. Jesus estava decepcionado com os líderes da comunidade de Israel. Decepcionado. Ele começou a dizer que eles estavam se portando como ladrões, como aqueles que vêm para roubar, matar e destruir. Eles deveriam ser os líderes do povo, aqueles que os guiariam à sua vocação como comunidade. No entanto, eles começaram a se tornar os verdadeiros destruidores da comunidade. Ou seja, a usurpar, portanto, a posição que a comunidade queria e entendia que eles deveriam ocupar. Bom, aqui no Brasil nós estamos passando por uma situação bastante semelhante. Nós tivemos agora, recentemente, o presidente da República participando de uma manifestação que pede a volta do AI-5. Na verdade, eles falaram em um novo AI-5. Bom, o que é o AI-5? O Flávio Macedo escreveu um texto que eu quero ler para você. Diz assim: o presidente da República participou de uma manifestação que, além da exaltação idólatra e insana à sua pessoa, também defende um novo AI-5. Vale uma rápida lição de história sobre isso. Os atos institucionais, os AIs, caracterizaram o aspecto abertamente golpista da ditadura civil-militar entre 1964 e 1985. Cada ato institucional era uma imposição de leis por meio de uma junta militar que arbitrariamente se outorgou como poder constituinte. Impressionante, né? Se colocando acima dos demais poderes da Constituição, acima dos demais poderes constituídos democraticamente, e se autodeclarando comando supremo da Revolução. A partir do golpe que derrubou o presidente do Brasil em 1964, o último decretado foi o ato institucional 17. Foram 17 atos institucionais. Teve início com o ato institucional número 1 em 64. E o último foi o ato institucional número 17 em 69. Sendo que o AI-5 de 1968 é considerado o mais emblemático, pois não tinha prazo de validade e só foi revogado em 1969. Imagina isso.
um ato institucional que só foi revogado em 69 e não tinha prazo determinado. Uma coisa assim, a gente simplesmente foi avisado que estava numa ditadura onde os nossos direitos civis não seriam respeitados, nossos direitos individuais, e que isso não tinha prazo para terminar. Então, o AI-5, que eles estão pedindo que volte, diz o Flávio, é o mais emblemático, pois não tinha prazo de validade. E ele só foi revogado em 1979, ou seja, ele vingou durante 11 anos. E ele escancarou o poder governamental de violar direitos de qualquer brasileiro e a impossibilidade de recorrer na justiça contra ações autoritárias do governo. Você entendeu? Isso foi o ato institucional número 5. Logo, para além de uma ignorância nostálgica, repleta de desconhecimento histórico, um novo AI-5 seria, primeiro, impossível porque houve 17 atos institucionais, então não dá para reeditar, criar um novo AI-5. Isso não existe. Então é só uma loucura. Agora, o AI-5 significa, pedir um novo AI-5 significa pedir o fim das liberdades individuais. Significa pedir que eu e você possamos ser presos por qualquer motivo, que nós não tenhamos mais direito de recorrer a nenhum autoritarismo, a nenhuma medida autoritária. Isso significa estarmos numa situação de estado de sítio absoluta. Agora, quando isso é pedido pelo presidente da República, ele realmente se enquadra no que Jesus chamava de fariseus, que deviam cuidar da comunidade e, no entanto, se tornaram os ladrões da comunidade. Aqueles que vinham para roubar, para matar e para destruir. Quem fala em ato institucional número 5 fala em roubar os direitos, roubar a liberdade de expressão, roubar a liberdade de ir e vir, roubar os direitos individuais, roubar o direito à defesa e destruir tudo, destruir o sistema democrático. Isso é falar em AI-5. Ou seja, o presidente já estava atentando contra a nossa saúde, porque ele vai para os passeios dele, vai para as manifestações, expõe todo mundo à aglomeração. A aglomeração é a maior amiga do Covid-19. E, então, é assustador. É assustador. Então, esse governo já acabou com os direitos dos trabalhadores. Já levou o país à hecatombe econômica. O nível de desemprego está incontrolável. A fome galopando. A pobreza aumentando de forma exponencial. Aí vem o Covid, ele então não quer o isolamento, ele quer que todo mundo esteja trabalhando, esteja nas ruas, mesmo sabendo que isso vai nos levar a um aumento da incidência de contaminação e sabe Deus quantas pessoas poderão morrer por causa disso. E agora, não bastasse isso, ele vem e diz que
quer um novo ato institucional número 5, ou seja, quer governar um país onde não haja mais direitos individuais, onde ninguém mais tenha o direito de ir e vir, ninguém mais tenha o direito de se expressar, onde ninguém mais possa protestar contra atos autoritários do governo, onde qualquer um possa ser preso preventivamente para investigações. Isso é assustador, ou seja, não dá para chamar isso de outra coisa senão de roubo dos direitos humanos, roubo dos direitos da cidadania. E não pode chamar isso de outra coisa senão de destruição do sistema democrático, destruição da liberdade de defesa, do direito à defesa. Isso é um absurdo. Jesus acusou os fariseus de fazerem algo semelhante no seu tempo e disse que ele seria diferente, ou seja, ele era pela vida, que estava daria a sua vida pelo bem da comunidade, como fez mesmo. Deu a sua vida pelo bem de toda a humanidade. E sabe o que mais é lamentável? É quando você vê gente que diz que segue Jesus apoiando um presidente que quer exatamente o contrário do que Jesus Cristo oferece, um presidente que quer o fim da democracia, um presidente que quer o fim dos direitos individuais, que ao invés de cuidar da comunidade, se propõe a roubar da comunidade os direitos individuais, a liberdade de expressão, o direito à defesa. E tem líderes religiosos apoiando isso. Isso coloca os líderes religiosos na mesma posição dos fariseus. Um dos motivos pelos quais Jesus criticou os fariseus é que os fariseus fizeram acordos tácitos com os romanos que oprimiam o povo de Israel, assim como o governo vigente fez acordos tácitos com nações que são inimigas do progresso brasileiro e pôs em jogo a soberania nacional. Ou seja, a grande pergunta é: onde estão as autoridades constituídas? Onde está o Congresso Nacional? Onde está o Judiciário? O que a gente faz quando aquele que deveria cuidar da nação se torna o maior inimigo da comunidade? E aí, William, o que você me diz? Ari, estamos numa situação realmente muito complicada. Infelizmente, entramos num tempo sem precedentes na nossa história e aqueles que se deveriam comportar como agentes da Trindade têm se oposto àquilo que verdadeiramente é a vontade do nosso Deus. Eu estou a lembrar do texto bíblico de João, capítulo 10, que fala a respeito do bom pastor. O texto vem dizer que o bom pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas. E diferentemente do bom pastor, existe o ladrão. Que o ladrão é aquele que não vem pela porta, mas que tem como objetivo simplesmente matar, roubar e destruir. E eu vou me alongar um pouco, mas é interessante que essa história do bom pastor ela está diretamente ligada, né, com os acontecimentos que João narrou no capítulo 9. E Jesus está caminhando com seus discípulos e eles avistam um homem que desde seu nascimento era cego. Os discípulos, eles assumiam aquela teologia que era predominante na época em Israel, de que eles compreendiam que havia aquela teologia da causa e efeito, né?
Eles tinham essa compreensão. Ou seja, que aquele homem que era cego desde o seu nascimento, ele era cego decorrente de algum pecado. Ou seja, aquela cegueira era consequência ou do pecado dele, quando ainda estava no ventre de sua mãe, ou quando os pais dele, de alguma forma, pecaram. Jesus, então, vai consertar o foco dos discípulos, dizendo que nem ele nem os pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Ou seja, Jesus está ensinando que o âmago da questão não é a procura pelo culpado, mas se colocar à disposição para ser o agente de Deus na resolução do problema. Aí, imediatamente a isso, a gente conhece a história, né? Jesus cuspiu no chão, fez uma mistura de barro com a saliva, esfregou essa mistura nos olhos do cego e o mandou lavar no tanque de Siloé. A gente conhece bem a história, tudo que decorre disso. A elite religiosa fica inflamada, porque era uma época de festas e que o povo estava ali, a elite religiosa, né, de Israel estava ali buscando as águas de Siloé para poder se lavar, e vendo aquele homem que desde do seu nascimento estava cego, e havia aquela crença, inclusive na elite religiosa, de que, sendo ele cego de nascença, houve uma maldição da parte de Deus, e aquele homem, então, ele vai, se lava e começa a enxergar. E todos, então, há então aquele alvoroço, porque alguém que era amaldiçoado por Deus agora deixa de ser um amaldiçoado e passa a enxergar. Então ele é levado até as autoridades e começam a investigar. Só que ao invés da elite religiosa, os fariseus, se preocuparem ou se alegrarem pelo fato daquele ser humano deixar de ser agora alguém estigmatizado pela sociedade, porque tinha aquele estigma de ter sido amaldiçoado por Deus, então era um mendigo, um pedinte, ao invés de se alegrar pelo fato de ele agora poder ter uma nova vida, eles estavam procurando o culpado. Procurando o culpado. E agora, ao invés de se alegrar com ele, o que eles fazem? Eles expulsam de forma rude aquele que era cego. E é daí que Jesus começa a falar aos fariseus, mostrando que quem age dessa forma, os agentes dessa forma, que agem de forma rude, que não se preocupa com as pessoas, que se preocupa apenas com o seu bel prazer, com a sua vontade, com a sua religiosidade, que se sente ofendido na sua religiosidade, mesmo que traz um benefício ao ser humano, à comunidade, essas pessoas, Jesus as trata como ladrão, alguém que rouba, que lesa a humanidade, que lesa a sociedade. Essas pessoas são ladrões, que utilizam-se da religião para poder retirar benefícios da população, do povo, daqueles que deveriam ser as suas ovelhas. Muito bem. Vamos continuar isso no nosso intervalo. Fique conosco para conhecer mais sobre esses novos ladrões. Então, William, temos aí essa situação que o presidente está pedindo um novo AI-5, ou apoiando quem está pedindo um novo AI-5. É óbvio que a gente não está fazendo nenhuma acusação ao presidente, a gente apenas está comparando o presidente com os fariseus, e aos fariseus Jesus chamou de ladrões porque estavam roubando o que era de direito do povo e, inclusive, estavam zelando muito mais pela sua reputação ou pela sua obsessão do que zelando pelas pessoas, e por isso eram incapazes de celebrar a vida de um ser humano e agradecer a Deus porque o ser humano se recuperou e estava agora enxergando, e que a teologia deles, graças a Deus, tinha sido corrigida,
inclusive corrigida a própria visão que eles tinham de Deus. Então, ao invés deles celebrarem isso, eles foram em cima do cego de nascença, como se ele fosse culpado por eles estarem errados. Agora, nós estamos assistindo uma situação semelhante, que é o mundo todo diz que o presidente da República está errado, que o presidente da República Federativa do Brasil está errado, que tem de haver quarentena, que tem de haver isolamento social, que o Covid-19 não é um resfriadinho, é muito complicado, pode ser letal, e o presidente querendo o fim da quarentena na próxima semana, se for possível. E os pastores apoiando isso, e inclusive pastores achando ótimo que as reuniões presenciais fossem consideradas atividade essencial para ter o seu povo lá, e isso significa entrada de recursos, isso significa possibilidade de campanhas, isso significa possibilidade de eventos. Então, todas aquelas coisas que a gente já sabe, que condena, e aí o quadro vai ficando confuso, porque um AI-5, de fato, rouba direitos. Esse governo tem atentado contra os direitos trabalhistas desde o início do seu mandato. E agora, evocar o AI-5 significa atentar contra os direitos individuais, o direito de defesa, o direito de expressão. E mais, ele acusa os governadores que se submeteram à orientação da OMS, da Organização Mundial de Saúde, de estarem atentando contra a economia brasileira, e apoiado por empresários para quem o negócio deles é mais importante do que a vida dos seus funcionários e a vida dos consumidores, é lógico, né? Porque não vai haver negócio se não houver consumidor. Então, os consumidores também vão ter de sair à rua e vão se expor à infecção, ao contágio. Mas isso não importa, desde que os empresários ganhem o seu dinheiro. E o Estado brasileiro, que deveria estar socorrendo a economia para garantir o direito da população brasileira de sobreviver a uma pandemia, está fazendo exatamente o contrário. Não está socorrendo a economia, está oferecendo um dinheiro absolutamente irrisório para a necessidade do trabalhador, da trabalhadora, e mudou o ministro da Saúde para acabar aquela lógica da quarentena. Enfim, esse governo e esses pastores que apoiam esse governo podem ou não ser comparados aos fariseus que Jesus criticou e denunciou? Obviamente, Ari, obviamente que sim. Parece bem que a famosa cortina de fumaça, né, que é colocada, o governo sempre vai trabalhando, é um método desse governo jogar uma cortina de fumaça devido à impossibilidade, à incapacidade que ele tem de administrar o país. E aqueles que deveriam se colocar como consciência, né, desse Estado, desses agentes da nação, que são os pastores, que deveriam se portar como essa consciência, para colocar, olha, não é dessa forma, não é desse jeito, não é dessa forma que Jesus agiria. Infelizmente, eles agem de forma equivocada, auxiliando nessa cortina de fumaça, sendo um instrumento do Estado, ao invés de serem consciência. Totalmente diferente daquilo que o Martin Luther King, né, ele vem colocar em sua fala, que a igreja, de maneira nenhuma, ela deve ser serva do Estado, muito menos, né, o seu instrumento, mas sim a sua consciência. E, infelizmente, a igreja, ao invés de... Igreja, quando digo igreja, estou falando da sua liderança, né, aqueles que têm voz, né, junto à liderança.
do nosso país, que são as lideranças institucionais das igrejas no Brasil. Eles, ao invés de se levantarem como pastores, como os profetas, como consciência da nação, eles se unem para servir aos propósitos promíscuos do presidente da República. E isso vai de encontro ao texto sagrado de Jeremias, capítulo 23, que Deus vai dizer em alto e bom som, é o decreto do Eterno. Aqui está o que eu, o Eterno, Deus de Israel, digo a esses líderes pastores que desviam o meu povo. Vocês espalham as minhas ovelhas, vocês as conduziram para o mau caminho, nunca as acompanharam com os olhos. Escutem, estou de olho em vocês, diz o Senhor. Estou registrando esse comportamento criminoso, a maneira como Deus trata esse comportamento de vocês é criminoso. Vou assumir o comando e reunir o que sobrou das minhas ovelhas. Vou reuni-las de todas as terras para onde forem espalhá-las e trazê-las de volta ao lugar a que pertencem. E elas vão se recuperar e crescer. Eu creio e acredito nisso, que Deus, você que está vendo, você, irmão, meu amigo irmão evangélico, que está vendo o que o governo está fazendo e tem visto que isso não tem nada a ver, está em completamente oposição à vontade de Deus, é Deus que está abrindo os seus olhos. E Deus está dizendo para você que vocês vão viver mais, não vão mais viver em pavor, em pânico. Todas as ovelhas perdidas serão reunidas. É a mensagem do Senhor dos Exércitos dizendo, olha, não prestem atenção aos sermões desses profetas. É tudo vento, mentiras e mentiras e mais mentiras. Eles inventam tudo. Nenhuma palavra do que dizem vem da minha parte. Eles pregam, vai dar tudo certo. Isso é só uma gripezinha, vai dar tudo certo. A gente que não conhece Deus, pregam como se conhecesse. Nunca vai acontecer nada de mal a vocês, eles dizem. Há pessoas obstinadas nos próprios caminhos. Esses profetas alguma vez quiseram se encontrar comigo? Deus pergunta. De maneira nenhuma. São homens mentirosos que estão a serviço como ladrão, que querem roubar, estão roubando não só as economias, mas querem roubar inclusive a sua própria vida. Preste atenção. Precisamos realmente estar atentos e discernir aquilo que Deus está fazendo. E não ficar nesse momento procurando o culpado, mas tentar discernir aquilo que Deus está fazendo. Ah, foi a China que foi o culpado disso. Isso tudo é fumaça, é cortina de fumaça para tentar camuflar a incompetência deles. E os pastores, ao invés de se colocarem como consciência ali, infelizmente, têm se mancomunado, essa é a palavra, têm se mancomunado a essa turma. Agora, graças a Deus, desculpe alongar, mas graças a Deus, tem homens e mulheres, existem evangélicos, pastores, que não estão de acordo com essa liderança, que tem denunciado, tem falado, é que nós não temos o poderio, né, que essa turma tem. Não temos o poderio midiático que essa turma tem. Mas tem muita gente gritando, dizendo, olha, isso não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Cristo. Exatamente. E é isso que nós queremos deixar aqui com você, meu irmão, minha irmã. Tome uma posição. É com você, daqui para frente.